Paz e luz para você, que Deus te abençoe rica e abundantemente, que Ele te dê uma vida longa, bem vivida, cheia de alegria, colecionando vitórias que você vai conquistar pela sua fé. Fé é vitória. Fé de verdade? Não estou falando da religião, não, estou falando da fé. A fé que te impulsiona a conquistar coisas grandes, firmes, poderosas em Deus. Que você colecione grandes vitórias pela fé na sua vida. E uma dessas vitórias grandiosas que nós vamos contar para as próximas gerações é sobre esse tempo que a gente está vivendo, de pandemia, que o mundo parou. E eu e você atravessaremos por tudo isso? Muito bem. Bem não, muito bem. Essa é a minha fé. Quer partilhar comigo dessa fé? Então vem comigo porque você vai aprender muito no programa Milagres na TV hoje. E quem vem acompanhando os programas tem evoluído muito espiritualmente. E o próprio Deus em espírito tem despertado grande esperança, elevado as expectativas de cada pessoa que tem recebido a revelação do reino dos céus e o entendimento sobre o que nós estamos vivendo no mundo espiritual. A palavra de Deus, ela mostra várias vezes o comportamento do homem para com Deus e a resposta de Deus diante de cada comportamento do homem. Fé não é religião. Fé não é o que nós falamos. Não. Fé é o que nós fazemos, vivemos e então, pela fé somos renovados na nossa mente e compreendemos a vontade de Deus para nós, que é sempre boa, perfeita e agradável. O que Deus mais quer? Qual que é a maior de todas as vontades de Deus? Ser o provedor da sua vida, e Ele só fará isso se você colocar nele sua total confiança e fé. Eu não deixo de obedecer a Deus para obedecer a qualquer outra pessoa. Primeiro Deus. Ele é absoluto. O primeiro lugar é só dele, ponto. Na minha vida é assim. Se eu quero que a minha vida dê certo, primeira coisa que eu tenho que fazer diante de todas as situações, primeiro Deus, me voltar para o que Deus quer que eu faça. Tem um problema? Se volte para Deus. Busque a revelação. Fale com o profeta. Não foi assim com Davi? Davi estava vivendo uma situação muito pior do que essa que nós estamos vivendo no mundo. Porque hoje soma-se no mundo inteiro mortes pelo coronavírus. Pandemia no mundo, né? O mundo inteiro que está passando por essa situação. Agora, na época de Davi, só em Jerusalém e nas redondezas, já haviam morrido 70 mil homens por causa de um vírus que Deus mandou diante do comportamento desobediente de Davi, quando Davi deixou de obedecer a Deus para obedecer o seu ego, a sua vontade.
Davi estava no momento de fraqueza. E eu já disse aqui que a fraqueza é a porta de entrada para o inimigo agir. Por isso que nós temos que buscar todos os dias o fortalecimento do nosso espírito, da nossa mente. Porque a carne pode ser fraca, e de fato é. Mas o espírito forte domina a carne. Davi deu brecha. Ouviu Satanás. No momento de fraqueza, Satanás veio, soprou a Davi, incitou Davi. Está lá em 1 Crônicas. Mandando Davi fazer o censo, a contagem do povo de Israel. E Deus falou para não fazer. Só que Satanás convenceu Davi de que não era pecado nada, que não tinha problema nenhum, não tinha mal nenhum nessa pequena desobediência. É aquela pessoa que quer fazer o que Deus está revelando até certo ponto. Agora, aquilo outro, acha melhor não fazer não. Aí eu te pergunto para você pensar sobre isso. Obedecer pelas metades é obedecer? Não é. Se você fizer certo, vai dar certo. Se você não fizer certo, não queira que dê certo, porque é mera ilusão. Davi desobedeceu a Deus numa coisa pequena no ver dele. Mas veio a consequência disso. E então veio essa praga sobre Israel. 70 mil homens já haviam morrido. E aí Davi foi procurar o profeta de Deus para que Deus cessasse aquela praga, porque era gente morrendo para todo lado. Uma coisa horrível. Igual estão dizendo que vai acontecer no Brasil. Eles mostram números, falam das mortes. Ninguém aguenta mais assistir jornal. Ninguém aguenta mais essas notícias só de morte. Só piora, 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 desesperança, medo. As pessoas que se tornaram repelentes umas às outras, uma coisa assim horrorosa de se ver. Né? Aí você vê a realidade de Davi, muito parecida com essa. E o que ele fez para que Deus cessasse a praga? Consultou o profeta. E Deus falou para Davi através do profeta: levante um altar na eira de Araúna. Davi levantou o altar. E aí o profeta disse: agora apresente a Deus um sacrifício no altar da eira de Araúna. Davi foi lá e fez, obedeceu o profeta, obedeceu a Deus. E quando ele apresentou o sacrifício no altar da eira de Araúna que ele ergueu para Deus, Deus veio e cessou a praga. Quando nós olhamos para a postura da humanidade neste século, você vê quanta maldade, quanto desrespeito para com Deus. E a consequência das más escolhas vem. Só que é nessa hora que tem que haver diferença, e de fato tem diferença na vida do que serve a Deus, do que despreza a Deus. A diferença é assim, uma verdadeira disparidade. Enquanto o ímpio está cheio de medos, temores, péssimas perspectivas, o justo está cheio de fé, de confiança, de ânimo, de paz, de descanso, porque sabe que tudo na vida dele está no controle de Deus. Onde você se enquadra? Na vida daquele que está cheio de paz? Ou na vida daquele que está cheio de medo? Na vida daquele que é cheio de luz, de esperança, de convicções de que em Deus tudo é possível e que de Deus só vem coisas maravilhosas para nós?
ou na posição daquele que está com péssimas expectativas, perspectivas horríveis, cheio de medos e se preparando para o pior da sua vida. Vou te falar o que Jesus disse. Como você crê, assim você vai viver. Então, existe um caminho a seguir, de fé, de obediência, de humilhação diante de Deus. É só Deus que pode cessar esse mal, afastar, dar fim a essa situação que nós estamos vivendo. Só Deus. E você vai se apegar a quem? Aos seus medos? Ou você vai se lançar na sua fé, se apegar em Deus e saber que se é só Deus que pode dar fim a esse mal, então Ele vai fazer, porque Deus não falha. A última palavra não é do homem, ela é de Deus. E nós vamos contar mais essa vitória para as gerações futuras e mostrar que fomos neste período tão difícil da humanidade, sustentados pelo braço forte do Senhor. Nossa fé é a vitória que vence o mundo. A palavra de Deus diz: esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. E eu quero convidar você a orar comigo e com o apóstolo, toda madrugada, pelo meu Instagram, @apóstolasol, ou pela minha página no Facebook, Apóstola Sol Daniela Carvalho. 3h da manhã, oração da madrugada, todos os dias, que é aquela vitamina espiritual que você precisa para começar bem o seu dia, para receber renovação na sua mente, direcionamento para os pensamentos, para as ações, para as palavras que você vai decidir naquele dia. Maravilhoso demais a oração da madrugada. Então, pela minha página do Facebook e pelo meu Instagram, Apóstola Sol Daniela Carvalho. E quero também convidar você nesse período de quarentena a colocar na sua casa durante o dia os louvores. Nós criamos uma playlist com os meus CDs na íntegra para você. Gratuito. Você entra lá no meu canal do YouTube, Apóstola Sol Daniela Carvalho, e tem lá a playlist criada dos álbuns, todos os meus CDs, para você poder clicar e aumentar o som na sua casa e cantar louvores que te edificam. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você lê, cuidado com o que você assiste. Tudo isso você está pondo para dentro de você. E da mesma forma que a nossa saúde física está ligada ao que comemos, nossa saúde espiritual está ligada ao que ouvimos, ao que vemos. Muito importante isso. Sua fé tem que ser alimentada do ouvir da palavra de Deus, e a palavra de Deus não é religião. Ela é usada para o religioso apontar defeitos, acusações, até mesmo facilidades, alargar o caminho, fazendo às vezes do diabo. Nunca vi um tempo que a desculpa de fazer contemporânea a fé fosse uma justificativa tão diabólica para fazer a pessoa achar que está servindo a Deus, mas na verdade está agindo como um túmulo caiado. Tem aparência de cristão, mas está podre por dentro. Jeremias fala sobre isso. O povo de Deus tinha aparência de que servia a Deus, de que Deus estava com eles, mas eles começaram a fazer coisas que desagradavam a Deus.
e achavam que tudo bem. Perderam o foco. O foco tem que ser na revelação do Espírito que fala à igreja, que sacode a nossa fé e manda a gente reagir. Ser bem definido na fé e não aceitar nenhum mal, porque de Deus não vem nenhum mal. Quero encerrar a abertura hoje lembrando o que Jesus falou em João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim, disse Jesus, para que tenham vida e a tenham em abundância e desfrute da vida. Desfrutem da vida. Nós desfrutamos daquilo que em Jesus nós podemos viver. E sabemos discernir o que vem do maligno e o que vem de Deus. Então é tempo de nos humilharmos. Por isso, vestes de pano de saco, humilhação, jejum, cara no pó, humilhando perante a potente mão do Senhor, sacrificando para que o nosso Deus nos exalte, honre a nossa fé. E certamente estaremos juntos no Monte Manaim, cheios de vida, no altar da Eira de Araúna, glorificando ao nosso Deus por ter cessado essa praga e salvado a nossa família. Deus abençoe muito a sua vida. Te espero na oração da madrugada. E no final do programa hoje, o nosso apóstolo vai orar em seu favor. Você está assistindo o programa Milagres na TV. Milagres, milagres, milagres. Milagres na TV.